Você já sentiu como se o tempo estivesse escorrendo pelas mãos? Como se os dias mal começassem e já estivessem terminando? Os meses passam num sopro e os anos, quando olhamos para trás, parecem ter desaparecido num piscar de olho. Essa sensação, embora pareça pessoal, é partilhada por pessoas de todas as partes do mundo. Há algo no ar, uma mudança sutil, mas poderosa, que nos faz questionar. Será que o tempo está mesmo acelerando? Essa não é uma ideia nova. Desde tempos imemoriais, diversas culturas e tradições espirituais já falavam sobre ciclos de transformação em que o tempo pareceria se comprimir. Algumas profecias apontam que, à medida que nos aproximamos de grandes mudanças coletivas, o ritmo do universo se altera e, com ele, nossa percepção do tempo. Então, pare por um momento e reflita. Será que estamos vivendo essa era agora? Uma era em que não só o tempo se comporta de forma diferente, mas também nossos pensamentos, emoções e experiências parecem se intensificar? O que isso quer dizer para nós como indivíduos e como humanidade? Em meio ao caos, a velocidade e as distrações do mundo moderno, talvez estejamos sendo chamados a lembrar de algo antigo, algo essencial. Há sabedorias ancestrais que foram deixadas como bússolas para tempos como este, mensagens escondidas em mitos, mapas espirituais e símbolos que guardam segredos sobre a verdadeira natureza do tempo. Hoje, vamos caminhar juntos por esse território misterioso. Vamos explorar profecias herméticas, princípios espirituais e até conceitos científicos que sugerem que nossa compreensão do tempo pode estar prestes a mudar radicalmente. Uma dessas joias do saber ancestral vem dos Hopi, um povo nativo americano que carrega em suas tradições milênios de sabedoria cósmica. Entre os ensinamentos deixados pelos seus ancestrais, há um mapa intrigante conhecido como o Mapa do Tempo, que não é apenas um registro de eventos, mas um guia simbólico das grandes transformações pelas quais a humanidade passaria. Esse mapa, cheio de símbolos e linhas enigmáticas, revela dois caminhos distintos, o superior e o inferior. O caminho de cima é trilhado por aqueles que perderam sua conexão interior, representados com cabeças separadas dos corpos, um símbolo claro da alienação, da desconexão com a essência e da ausência de autoconhecimento. Já o caminho inferior representa aqueles que optaram por viver em sintonia com o coração, com a terra e com os ciclos do cosmos. Esse é o caminho da consciência, da simplicidade e da sabedoria profunda. E segundo os Hopi, esses caminhos se distanciam cada vez mais à medida que a humanidade caminha em direção a um ponto decisivo. Há uma força sutil agindo no pano de fundo da realidade, algo que vai além das mudanças visíveis no mundo. É como se estivéssemos sendo conduzidos, não apenas por eventos aleatórios, mas por uma inteligência profunda, um mapa silencioso traçado nas estrelas e inscrito na alma do universo. Esse mapa não fala apenas de desastres ou crises. Ele revela portais de crescimento, marcos de transformação que se acendem como faróis quando a noite escurece. Para os povos antigos, essas orientações celestes nunca foram superstição. Eram bússolas espirituais. Eles dedicaram suas vidas a preservar esse conhecimento com um respeito quase sagrado, não por medo, mas por sabedoria. Sabiam que esse mapa seria vital para os tempos em que tudo pareceria girar mais rápido, para quando o chão da realidade começasse a se mover sob nossos pés. E talvez você tenha sentido isso. Dias que passam como horas, semanas que se desfazem num piscar de olhos. Essa sensação de aceleração não é ilusão, ela pode ser um reflexo das grandes transformações cósmicas e internas que estamos sendo convidados a atravessar. É como se o tempo, antes um rio tranquilo, agora corresse como um vendaval. Diversos ensinamentos espirituais de diferentes partes do mundo já previam essa fase. Os xamãs das florestas, os místicos dos desertos, os sábios que olhavam as estrelas, todos falavam de um tempo onde tudo se intensificaria, onde a vida pareceria mais curta, mas também mais intensa. Os Hopi, por exemplo, contam que ao nos aproximarmos do final de um grande ciclo de 5.000 anos, o tempo se tornaria denso, experiências se comprimiriam e a alma seria chamada a acordar.
As profecias maias ecoam a mesma visão. As escrituras hindus descrevem o Kali Yuga, uma era onde a transformação se acelera e o tempo, como o conhecemos, se deforma. Mas afinal, por que sentimos essa pressa? O que essa aceleração revela sobre nossa consciência? Sobre o caminho que trilhamos como humanidade? Para compreender isso, precisamos observar o invisível. Nosso universo está em constante movimento. Nada é fixo. Nosso sistema solar viaja por regiões cósmicas distintas, cada uma com campos energéticos e vibrações específicas. À medida que atravessamos essas zonas, nossos corpos e mentes respondem. Alinhamentos planetários, explosões solares, mudanças no campo magnético da Terra. Tudo isso não é apenas espetáculo astronômico. São pulsações que nos atravessam, que nos afetam em níveis sutis e profundos. As tempestades solares, por exemplo, podem influenciar diretamente nosso sistema nervoso, nossa disposição emocional, nossa clareza mental. Não é coincidência que tantas pessoas estejam sentindo ansiedade, insônia ou confusão sem causa aparente. Um elemento especialmente sensível a essas energias é a glândula pineal, o que muitos chamam de terceiro olho. Ela não apenas regula nosso ciclo de sono, mas também está ligada à percepção espiritual, aos estados ampliados de consciência. Quando o cosmos envia novos códigos vibracionais, é como se essa glândula fosse ativada. E com isso, nossa percepção do tempo se altera. Sentimos como se tudo estivesse acelerando, mas na verdade, é nossa consciência que está se expandindo. Essa aceleração, então, não é uma ameaça, é um chamado, um convite à adaptação. Estamos sendo empurrados a evoluir, a nos alinhar com novas frequências. Frequências que pedem menos resistência e mais entrega, que exigem de nós não controle, mas confiança. O tempo não está contra você, ele está moldando você. Essa jornada também pode ser compreendida à luz da entropia, o princípio da desordem crescente que rege os sistemas fechados. Em termos simples, a entropia é a tendência natural do universo de passar da ordem para a complexidade. E isso não é negativo, é a própria dança da criação. Desde o Big Bang, tudo se move em direção a mais informação, mais diversidade, mais expressão. O tempo, dentro dessa lógica, segue a flecha da entropia, sempre para frente, sempre aumentando a complexidade. E quando sentimos que tudo está rápido demais, pode ser porque estamos percebendo esse salto evolutivo se manifestar em nossas vidas. O caos, às vezes, é só a vida em seu estágio mais criativo. Assim, ao invés de resistir ao ritmo acelerado, podemos aprender a dançar com ele, entender que estamos sendo conduzidos por algo maior e que, mesmo quando tudo parece fora do controle, há sabedoria por trás do aparente desequilíbrio, há ordem dentro da expansão. Então, respire, sintonize-se e permita-se navegar esse novo tempo com coragem e consciência, porque talvez o que chamamos de aceleração seja apenas o início do nosso verdadeiro despertar. Quando aprendemos a aceitar profundamente o fluxo da vida, algo dentro de nós desperta. Começamos a enxergar a beleza contida na mudança e a perceber que até mesmo o caos carrega em si uma sabedoria silenciosa. Cultivar uma mente aberta e flexível nos permite não apenas sobreviver, mas florescer diante das transformações. É como se, no meio da aparente desordem, surgisse uma nova forma de ordem, uma harmonia sutil que só pode ser percebida por quem escolheu ver com os olhos da alma. Os antigos sábios já falavam sobre isso. Os princípios herméticos, que têm suas raízes nas tradições esotéricas do Egito Antigo, não são apenas conceitos filosóficos, são mapas para navegarmos as grandes transições da existência. Eles nos lembram de que tudo no universo está conectado por leis invisíveis e eternas. Entre esses princípios, dois nos ajudam especialmente a entender a sensação de que o tempo está se acelerando. Tudo é mente e, assim como é acima, é abaixo. O princípio do tudo é mente nos revela que a realidade que experimentamos é, em sua essência, uma manifestação da consciência.
Não somos meros observadores da realidade, somos co-criadores. Nossos pensamentos, nossas emoções e nossos estados internos não apenas reagem ao mundo, eles moldam o mundo. Isso muda tudo. Se nossa mente está inquieta, o tempo parece fugir. Se ela está presente, o tempo se expande. E então vem o segundo princípio. Assim como é acima, é abaixo. Essa verdade nos lembra que há uma correspondência entre os mundos visíveis e invisíveis. O que acontece nos planos superiores ressoa aqui embaixo, nas nossas vidas cotidianas. A astrologia, por exemplo, é um reflexo disso. Os movimentos cósmicos ecoam dentro de nós, influenciando nossos sentimentos, nossos ciclos e até mesmo nossas escolhas. É por isso que compreender esses ritmos celestes não é apenas um exercício intelectual, é uma necessidade espiritual. Adaptar-se ao novo ritmo do cosmos exige mais do que estratégias externas. Exige uma nova postura interna, uma entrega consciente. Uma mente que, em vez de resistir, escolhe confiar. As antigas tradições, tanto as herméticas quanto outras sabedorias como a de Hopi, nos mostram que adaptar-se é uma arte. Não se trata apenas de reagir ao que está fora, mas de cultivar uma serenidade por dentro. É uma dança com o invisível, onde a flexibilidade se transforma em força e a aceitação se torna o portal para a sabedoria. E nesse caminho, algo essencial se revela: a importância da comunidade. Quando tudo parece incerto, é na partilha que encontramos o solo firme. Celebrar juntos, apoiar uns aos outros, olhar nos olhos e lembrar que não estamos sozinhos. Isso fortalece não só os vínculos humanos, mas eleva a energia do grupo. Para os anciãos dessas tradições, viver é um ato sagrado. Cada gesto, cada palavra, cada pensamento é uma oferenda. E a celebração mesmo em tempos difíceis é uma forma de honrar a vida. Não como uma fuga da dor, mas como um lembrete de que a luz ainda vive em nós, mesmo nas noites mais escuras. Essa conexão entre o micro e o macro, entre nosso mundo interior e o grande universo lá fora, revela uma verdade profunda. O despertar da consciência transforma a forma como vivemos o tempo. Quando nossa percepção se expande, o tempo deixa de ser uma sequência de minutos e horas e se transforma em presença. E é nessa presença que tudo muda, porque quando despertamos de verdade, não é o tempo que acelera, somos nós que começamos a ver com mais clareza o que sempre esteve lá. Estamos vivendo uma fase em que a elevação das frequências ao nosso redor já não pode mais ser ignorada. É como se o universo estivesse nos oferecendo uma nova sintonia, e quando nos abrimos a ela, algo dentro de nós começa a mudar. O que antes levava anos, às vezes uma vida inteira, para ser compreendido e integrado, agora chega como um raio de percepção, rápido, intenso, transformador. Essa aceleração não é apenas mental, ela toca a alma. Ao nos conectarmos com essas frequências, nossa mente se expande, nossa intuição se aprofunda e a realidade parece responder com mais clareza. Por isso, práticas espirituais como meditação, respiração consciente e yoga se tornam verdadeiros portais para navegar por essa nova era de consciência. Elas não são apenas ferramentas para relaxar, são chaves que destravam portas ocultas dentro de nós. Com elas, conseguimos perceber camadas mais sutis do tempo e da realidade. Por exemplo, ao silenciar a mente em um momento profundo de meditação, não é raro ter a sensação de que o tempo parou ou que se expandiu. E esse não é um devaneio, é um vislumbre de que o tempo linear é apenas uma narrativa dentro de algo muito maior, uma realidade multidimensional. Quando criamos esse espaço interno de quietude, algo mágico acontece. A ansiedade diminui, o estresse enfraquece. Começamos a estar verdadeiramente presentes, e isso nos fortalece de uma forma que nenhuma informação externa conseguiria. Porque estar presente é, talvez, o maior poder de todos. A atenção plena, ou mindfulness, é uma prática que nos convida a trazer consciência para as pequenas coisas. Sentir o sabor da comida, escutar o som do vento, perceber o toque dos nossos passos no chão. E ao fazermos isso, algo inesperado acontece. O tempo desacelera. Vivemos mais plenamente cada instante.
e isso transforma completamente nossa experiência diária. Existem muitas práticas que podem ser integradas ao cotidiano. Uma meditação guiada antes de dormir, por exemplo, pode ajudar a acalmar a mente e preparar o corpo para um descanso reparador. Técnicas como a varredura corporal, a respiração consciente e a meditação da observação dos pensamentos ajudam a nos ancorar no agora, onde toda a vida realmente acontece. A meditação transcendental, baseada na repetição silenciosa de mantras, pode nos levar a estados profundos de conexão com o campo sutil da consciência. Já a meditação mindfulness nos ensina a observar sem julgamento, a acolher cada pensamento como uma nuvem que passa sem apego, sem rejeição. Cada técnica oferece um portal único para explorar os mistérios da mente e da alma. E quanto mais nos alinhamos com essa frequência elevada, mais nos tornamos capazes de viver com equilíbrio, mesmo quando tudo ao redor parece estar correndo em alta velocidade. E isso nos leva a uma escolha profunda, porque sim, estamos sempre escolhendo, em cada pensamento, em cada ação. E essas escolhas moldam a forma como vivemos o tempo e como experienciamos a realidade. As tradições espirituais antigas falavam sobre dois caminhos, o caminho da desconexão e o caminho da essência. O primeiro é o mais comum, perseguir conforto, status, lucro. Parece tentador porque promete segurança material, mas, ao seguir por ele, muitos perdem a conexão com sua alma, com seus valores mais profundos. Tornam-se seres fragmentados com a mente separada do espírito. É o caminho da ganância, onde se corre atrás do mais, sem nunca se sentir preenchido. Um caminho que parece cheio de conquistas, mas que por dentro, muitas vezes revela um vazio silencioso. O segundo caminho é o do coração desperto. É o caminho do amor, da força interior e do equilíbrio. Não é o mais fácil, porque exige coragem para ser diferente, para dizer não ao que é superficial. Mas é um caminho que cura. Quem escolhe esse caminho aprende a viver com integridade, a agir com compaixão e a cultivar a harmonia dentro de si mesmo, quando o mundo ao redor está em caos. Essas pessoas entendem que o verdadeiro sucesso não é aquilo que se acumula, mas aquilo que se compartilha. Esse é o caminho do retorno à essência. Ele não rejeita o mundo, mas também não se deixa dominar por ele. Ele lembra que sustentabilidade não é apenas ecológica, é também emocional, espiritual e energética. E nesse momento da história, escolher esse caminho é mais necessário do que nunca, porque a nova frequência que chega à Terra está pedindo por corações mais conscientes, por almas que saibam vibrar no amor e não no medo, que saibam crescer, mesmo em tempos de incerteza. Então, respire fundo, silencie por alguns segundos e se pergunte: qual caminho eu estou escolhendo neste momento? A resposta não está fora, está dentro. E ela ecoa em cada decisão que você toma. Criar uma vida que não apenas resiste às turbulências do tempo, mas floresce em meio a elas, exige consciência e presença. É como aprender a dançar com a tempestade, em vez de se esconder dela. Esse caminho sustentável não surge por acaso. Ele é construído, passo a passo, através de escolhas que honram a harmonia com a natureza, o respeito pelos outros e o cultivo de uma comunidade que vive em apoio mútuo e verdadeira solidariedade. Viver com simplicidade não significa viver com escassez, mas sim com intenção. Escolher reduzir o consumo não é um sacrifício, mas uma forma de liberdade. Buscar práticas que nutram o corpo, aquietem a mente e alimentem o espírito é essencial para quem deseja trilhar esse caminho. É como se cada escolha consciente fosse uma semente lançada no solo fértil de uma nova realidade mais leve, mais justa, mais humana. Mas atenção, viver de forma simples não é se privar, é se alinhar. Alinhar-se com o bem-estar coletivo significa cultivar atitudes como cooperação, empatia e generosidade. Significa reconhecer que estamos todos conectados, como células de um mesmo organismo. Nossas ações individuais, por menores que pareçam, reverberam no campo coletivo, como ondas que tocam o invisível. Essa visão se fortalece quando compreendemos os princípios que regem, como os ensinamentos da sabedoria hermética.
Ela nos lembra que tudo está interligado, que o que está acima se reflete no que está abaixo e que cada escolha molda a realidade de maneira profunda. Elevar a consciência é, portanto, mais do que um despertar pessoal, é um ato de amor que influencia o todo. À medida que trilhamos esse caminho, percebemos como nossas escolhas moldam a paisagem da nossa vida. Escolher o amor em vez do medo, o equilíbrio em vez do caos. E ao fazer isso, abrimos espaço para um futuro mais brilhante e sustentável. Compreendemos então a profundidade do princípio de causa e efeito. Tudo o que semeamos, inevitavelmente colhemos. Essa lei está presente tanto na sabedoria ancestral quanto nas experiências cotidianas. É por isso que atitudes como aceitação e gratidão são tão transformadoras. Aceitar não é desistir, é se render à sabedoria do momento presente. É confiar que até mesmo os ventos contrários têm algo a ensinar. Deixar a resistência ir embora é um ato de coragem que nos conecta com o fluxo natural da existência. Já a gratidão é como uma luz interna que nos permite enxergar o que há de bom mesmo nos dias mais nublados. Quando somos gratos, reconhecemos que a vida, mesmo imperfeita, é um presente sagrado. A aceitação dissolve a rigidez. A gratidão eleva a frequência. E juntas, essas duas atitudes nos ajudam a atrair experiências mais alinhadas com quem realmente somos. Elas abrem portas invisíveis, conectam caminhos e mudam completamente a forma como vemos o. Cada ato de aceitação quebra correntes internas. Cada palavra de gratidão constrói pontes invisíveis entre você e o único. Quando compreendemos que somos co-criadores da realidade, passamos a agir com mais responsabilidade e beleza. Essa não é uma teoria bonita, é uma vivência diária que transforma o ser. E quando eu reflito sobre o tempo, essa sensação de que tudo está se acelerando, sinto que isso é um chamado, um convite profundo para despertarmos, para nos conectarmos mais profundamente com a nossa essência e com o campo universal ao nosso redor. Não vejo esse momento como uma crise, mas como uma transição, uma travessia rumo à consciência ampliada. Talvez estejamos sendo empurrados a ver além da superfície, a compreender que nossas escolhas diárias, nossos pensamentos e emoções estão moldando um novo mundo. Um mundo onde a colaboração é mais importante que a competição, onde o respeito é mais valioso que o controle. Se você sente que esse vídeo falou com a sua alma, curta agora e se inscreva no canal. Compartilhe essa mensagem com alguém que esteja precisando de luz nesse mundo. E se puder, deixe aqui nos comentários as suas reflexões. Como você tem praticado a aceitação e a gratidão? Que mudanças isso tem trazido à sua vida? Muito obrigado por caminhar comigo por essas palavras. Que a sabedoria eterna continue guiando os seus passos. Fique bem, cuide-se e nos vemos muito em breve.